Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Bom, aqui é Augusto Azevedo e a gente está com mais um episódio aqui do Trampa Onde. Hoje a gente vai receber mais um amigo nosso aqui da época da escola, mais uma pessoa de Braslândia, porque é assim mesmo, a gente vai só agregando e chamando quem é brother. E a Ellen é professora de enfermagem e mestre em saúde coletiva, então ela tá aqui pra gente bater um papo e entender melhor como funciona essa E área. aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Nilson e é o que o Augusto falou, mais uma pessoa de Braslândia, mais uma amiga nossa. E é um papo que eu acho que vai ter bastante relevância, né? Dentro dos tempos que a gente tá vivendo aí, desses últimos 2 anos. E é isso, tô curioso para conversar um pouco com ela. E pode se apresentar. Boa noite, gente, ou boa tarde, ou bom dia. Eu sou a Ellen Fernanda. Como os meninos disseram, a gente se conhece de Braslândia, mas atualmente eu moro em Planaltina, os extremos. E eu fiquei muito feliz com o convite para falar um pouquinho dessa profissão que é tão importante, tão relevante, tanto na área da saúde quanto na área da educação. Então a gente vai começar, já virou de praxe, né? Não tem como fugir dessa, mas como que foi assim? Você saindo do ensino médio, você já sabia que você queria estudar enfermagem? Você tentou alguma outra coisa antes? O que que te despertou assim para essa área? Então, eu escolhi a enfermagem como a primeira opção, assim. Eu entrei no ensino médio e não tinha, assim, nada muito definido na minha cabeça sobre, pronto, que área que eu vou atuar. E aí, durante o ensino médio, a minha mãe, ela começou a fazer enfermagem e, assim, pelo menos depois de muito tempo, né, agora mais velha, eu reconheço que eu acho que a minha aproximação, assim, com a profissão foi por conta dela. E aí eu ajudava ela a fazer os trabalhos da faculdade, ia na faculdade às vezes com ela, e aí eu conheci a enfermagem. E aí, quando chegou a época do vestibular, eu falei assim: pronto, é a enfermagem. E aí, as minhas opções do vestibular da UNB, da ESC, todas foram enfermagem. Foi a minha primeira escolha. Nunca pensei em fazer outra coisa, não. E tipo, quando você entrou, você acabou de falar que teve uma certa vivência até de faculdade, né? Por estar ali no dia a dia com a tua mãe. Mas teve alguma coisa que ou te decepcionou, ou você achou que seria um pouco diferente? Algum momento você se arrependeu dessa escolha inicial assim, ou foi tranquilo pra você? É quase como se eu tivesse nascido a própria Florence Nightingale, né? Assim, porque, não vou mentir, a faculdade inteira não foi fácil, assim. Eu acho que nunca. Não existe uma faculdade que é um processo totalmente romântico. Tudo ali tem as suas Uhum. dificuldades. E aí, principalmente pela instituição que eu escolhi por fazer. E aí, pelo modelo de ensino deles, assim, é tudo muito diferente. Então, na época da faculdade, eu me desgastei bastante. Assim, eu me doei muito nesse processo, mas eu acho que em nenhum instante, em nenhum momento do meu curso eu disse assim: ah, não era o curso que eu queria. Ah, eu vou desistir Uhum. disso aqui. Então, assim, nunca teve essa fase, assim. É por isso que eu falo assim, foi uma escolha que veio, de certo modo, por um acaso, mas foi uma escolha extremamente certeira, porque eu sempre gostei muito de estudar aquilo ali. E em todas as áreas da enfermagem, assim, não tem uma que você diga assim, ah, eu não gosto dessa área da enfermagem de jeito nenhum. Eu jamais trabalharia ali. Não existe isso, assim. Assim, eu tenho contato com algumas pessoas da área, né, mais as técnicas, né, técnicas de enfermagem. E eu vejo que ainda eu não sei a questão da enfermagem em si, né? Que é a faculdade e tudo. Eu vejo que ela é um pouco desvalorizada na questão do trabalho. Você enxerga ela assim também? Você que viveu, ou vive a área. É, Totalmente, porque assim. parece Você assim, falou a parece coisa. que tipo assim, é sempre o médico é super O importante, segundo escalão da mas a saúde, né? enfermeira que carrega tudo nas costas. Sacou? Eu tenho essa visão. Então, essa visão que você traz é uma visão bem realista, né? Atualmente eu estou trabalhando em uma pesquisa que faz esse. É uma pesquisa sobre o estado da enfermagem no Brasil. E aí a gente estava discutindo, inclusive, essas últimas semanas sobre isso, assim. Primeiro que você tocou num assunto que eu acho extremamente urgente falar, né? Porque a gente tem a categoria enfermagem. Mas dentro da categoria enfermagem, e aí muitas pessoas não compreendem essa diferença, assim. A gente tem os enfermeiros, que seriam as pessoas da área da enfermagem com nível superior. A gente tem os técnicos de enfermagem, que são aqueles profissionais que fizeram o curso técnico, e nós temos os auxiliares. Atualmente, ainda existem cursos de formação de auxiliar no Brasil, mas a proposta, né, do nosso conselho é que eles sejam reduzidos para que as categorias profissionais elas
fiquei ali, mas a gente ainda tem muitos auxiliares, pessoas que são formadas como auxiliares e que atuam dentro do serviço. Então, essa é uma coisa muito importante quando a gente discute a enfermagem, das pessoas entenderem. Porque cada profissional desse, ele tem as suas atribuições, as suas competências profissionais e as suas limitações também, né? De acordo com ali a questão da formação. E aí, em relação à desvalorização, a desvalorização, ela é de toda a categoria, né? Tanto que na faculdade, uma coisa que eu achava muito chata era assim, as pessoas, às vezes eu cuidava, né? Tava ali na interação com os pacientes, e aí eles falavam assim, nossa, mas você é tão inteligente, por que você não estudou um pouquinho mais para fazer medicina? Então, gente, juro por Deus, eu já ouvi, e não foi só eu, todos os meus amigos de faculdade têm alguma história que se resume a essa frase da pessoa dizer isso pra gente, né? Você olha pra cara da pessoa e fica pensando assim, nossa, mas e bom senso, né? Mas assim, e aí assim, o que eu sempre respondi era, não, mas eu estudei, eu estudo muito, porque eu escolhi ser enfermeira, e para você ser enfermeira, você tem que estudar muito. Então, assim, infelizmente, a gente é desvalorizado financeiramente, a gente é uma profissão que não tem muito prestígio social, né? Agora, no período da pandemia, as pessoas, devido a essa epidemia, essa questão mundial, né, e tudo mais, eu acho que elas começaram a enxergar mais a relevância dos profissionais. De certo modo, eu acho que não são todos os profissionais de saúde que são desvalorizados, a gente sabe muito bem disso, que muitos são muito valorizados no mercado. E aí, infelizmente, também acho que essa desvalorização, ela parte disso, assim, porque a saúde, cada vez mais a gente tem observado que ela tem se tornado um mercado, né? E aí, Sim. por essa coisa da mercadorização da saúde, algumas profissões elas são mais valorizadas em detrimento de outras, assim. Então essa desvalorização assim faz parte, assim. E aí eu falo assim, gente, não bastava o ser humano ir lá escolher a enfermagem, ela tinha que escolher ser o quê? Professora na área, porque aí junta duas profissões que são extremamente desvalorizadas no nosso país e completo, assim. Mas você consegue, sei lá, você acha que esse novo olhar que as pessoas tiveram, assim, com a questão da pandemia, elas podem refletir em algum tipo de mudança ou é só meramente ocasional, sacou? Tipo, é porque a gente tá nessa agora e é isso. Tem algum trabalho sendo feito, assim, sei lá, pelo conselho de enfermagem ou não? Então, agora em 2020 foi publicado pela Organização Mundial da Saúde um relatório global sobre a situação da enfermagem, né? Quando a gente discute essa questão, e aí eu acho que o podcast de vocês é muito interessante e trazer esse olhar para a enfermagem também, porque quando a gente discute essa parte do mercado de trabalho da enfermagem, é uma discussão que não é tão ampla, mesmo para quem é da área, eu acho que não se discute muito isso, assim, porque muitas pessoas têm uma visão mais limitada de que a enfermagem ela atua apenas dentro do hospital, né? Ou no caso aqui de Brasília, onde a gente tem um sistema de saúde mais consolidado, as pessoas acham assim, olha, ou a pessoa vai trabalhar no hospital, na rede privada, ou ela vai trabalhar atuando ali nas unidades públicas. Aí elas acabam incluindo um pouco essa coisa do posto de saúde, né? Da unidade básica e tudo mais. Então, assim, essa visão de mercado de trabalho enfermeiro, ela é limitada. E agora com a pandemia, começou-se a ampliar um pouco mais essa discussão, porque quando aconteceu o boom, se precisava muito de profissionais de todas as áreas de formação. Então, assim, começou a ter uma chuva de editais para a contratação desses profissionais. E uma outra situação que a categoria da enfermagem enfrenta muito, não só a categoria, né, que isso é uma coisa muito da área da saúde, assim, mas são as duplas, triplas jornadas de trabalho. No caso da enfermagem, muitos profissionais eles enfrentam essa situação de mais de uma jornada pela questão salarial. Principalmente técnicos de enfermagem acabam atuando com essa carga horária mais ampliada porque a remuneração não é adequada o suficiente, né, para aquela pessoa e tudo mais. E aí, com essa ampliação desses editais e aí as pessoas discutindo, eu não posso dizer que será uma coisa momentânea ou que vai ser uma coisa que vai trazer repercussão. A gente tem pesquisas, muitas pesquisas que têm estudado o impacto da Covid-19, e aí dentro da mais variada gama dos profissionais, assim, desde os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, todo mundo que estava envolvido ali no cuidado desse paciente, direto ou depois na recuperação. E aí esses estudos, eles têm apontado, assim, esse impacto
que a Covid teve na saúde mental e física desses profissionais. Uhum. Então, assim, a divulgação dessa quantidade, né, de pesquisas, a divulgação em massa pelas mídias também, de como estava sendo a vida desses profissionais durante a Covid, de certa forma, ela trouxe um novo olhar para a sociedade, né? Uhum. Mas, infelizmente, a nossa sociedade, ela olha e aí, daí, beleza, depois de um tempo é como se ela esquecesse, assim. Ela esquece, Então, exatamente. Eu acho que dentro da comunidade científica, a gente já, assim, espera que nos próximos anos a gente vai continuar estudando e identificando, assim, o impacto da Covid-19. Agora, na sociedade em si, eu não sei se eu consigo dizer se esse olhar sobre os profissionais vai continuar ou se eles vão ser esquecidos, porque a gente tem visto, né, o relato de muitos profissionais que foram contratados nesses editais temporários para trabalhar, que não receberam pagamento, que tinham pagamento atrasado. Então, de certa forma, já começa aí, né, novamente, a desconsideração com esses profissionais que foram ali, arriscaram a sua vida, dos seus familiares, para cuidar da saúde da população quando ela precisava. Assim, acaba que esse ponto que você falou é muito importante, né? De reconhecer o impacto que causou nos profissionais. Porque, assim, a gente tem a noticiado o que está causando com, né, os familiares de todo mundo que perdeu, as pessoas e tudo mais. O que também é válido, lógico. Mas as pessoas que lidam com aquilo ali de, cara, ver as pessoas morrendo dia após dia, e não ter uma estrutura, não ter uma preparação mental para aquilo, saca? Porque foi muito rápido. E essa retaguarda, eu acho que é mais um sinal que a enfermagem ela não é tão valorizada assim, socialmente falando, né? Então não é apenas a questão Não. da parte financeira, né? Eu atendi, eu sou massoterapeuta hoje, eu atendi um cara que ele é técnico de enfermagem e ele acompanhou a mãe dele no hospital. E aí isso causou um trauma muito forte nele. Ele começou a desenvolver crise de pânico, porque ele já estava vendo gente morrendo todo dia, e ele viu a mãe dele naquela situação. E aí ele falou que ele chegou no nível de ir para o trabalho e, tipo, fazer essa jornada dupla, tripla, e aí ele voltava de moto, ele fechava o olho ali na estrutural pra ele ver se ele conseguia, tipo, acabar com aquele sofrimento dele. Então, assim, é um caso de milhões de casos, sacou? Que eu tive a oportunidade de acompanhar ele de perto. E é muito complicado lidar com essas coisas, assim. O lidar com a morte para o profissional de saúde é uma coisa muito difícil, né? Existem muitas discussões sobre isso, muito mais aprofundadas. Eu não gosto muito de falar sobre essa parte, porque eu acho que existem outras pessoas que são muito mais especialistas, têm muito mais domínio para falar sobre isso, assim, mas Uhum. eu posso dizer que, da minha experiência assim, pessoal, o lidar com a morte de um paciente não é fácil. E isso traz impacto, sim, para o nosso emocional. Não tem como dizer que você separa, você fica abalado por algum tempo quando você vivencia isso, porque você pensa que aquela pessoa é um ser humano, que era filho de alguém, esposo, amigo, querido, independente se a pessoa não fosse, se ela fosse um indigente, mas ela era uma pessoa e ela acabou de morrer. Então, assim, a gente tem essa coisa do abalo emocional. E ali, durante a Covid, essa coisa de você lidar não é com uma. Por dia, a pessoa que lidava com uma morte, ela começou a lidar com 10, com 15, com 20 ou muito mais, assim. Numa semana, no prazo de um dia, de uma semana. E aí, justamente entra o que você falou, assim, porque os profissionais vivenciaram também uma situação de, muitas vezes, desabastecimento de recurso, né? Então, não tinha o material, às vezes não tinha um EPI. E aí você estava vendo aquela pessoa ali morrendo e você fala assim, meu Deus, e agora? Eu saberia ajudar, mas eu não tenho um instrumento. Isso também é muito pesado, né? O processo é muito difícil para a equipe inteira, assim. Então, realmente, esse impacto sobre todas as categorias profissionais, ele é muito grande. E nos serviços de saúde, a gente fala que a maior porcentagem de profissionais atuantes são da categoria enfermagem, Uhum. Seja técnico, auxiliar ou enfermeiro. Então, assim, são profissionais que realmente eles estiveram muito expostos a todos os tipos, assim, de sofrimentos durante esse período da pandemia. Assim, não só, né? Mas historicamente já vinha. E aí, na pandemia, a situação foi se tornando mais caótica. E você falou um pouquinho assim sobre o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e o enfermeiro. Como que se dá assim essa diferença? Tipo, até onde um vai e o outro, sabe, toma rédea para continuar um trabalho ou para
sei lá, para assumir outras coisas? Augusto fez a pergunta de $1 milhão, né? Porque eu vou dizer pra você... Não, e eu acredito, inclusive, como a gente tem uma forma de trabalho muito precária, assim, no sistema capitalista, né? Que essas coisas começam a ficar muito nebulosas, né? Mas eu assim. quero saber, assim, em teoria, Não, mas tem a primeiro. prática também, a gente sabe assim. Mas eu vou dizer assim que a pergunta de $1 milhão, porque é uma pergunta que a sociedade inteira, né? Tipo assim, às vezes a pessoa fala, ela conhece um profissional da enfermagem e ela já presume que aquele profissional é enfermeiro. E ela fala assim, eu conheço fulano, ele é enfermeiro. E ela nem sabe se aquele profissional realmente é um enfermeiro. E na faculdade, assim, eu posso dizer que a gente estuda, né? Porque a gente tem uma lei que rege a nossa profissão. E é nessa lei onde ela vem as atribuições e as competências de cada um dos profissionais, que eles podem exercer, que é a lei do exercício profissional. E aí, a gente estuda essa lei, mas a gente fica assim, gente, na prática, parece que é a mesma coisa, mas não é. E aí, graças a Deus, né, eu tive a oportunidade de trabalhar com os técnicos, né, quando eu saí da minha graduação, e aí eu fui trabalhar na docência. E aí foi onde eu realmente conheci mais sobre o técnico de enfermagem quanto profissional. Então, assim, dentro do cotidiano de cuidado, independente se o profissional é técnico ou se ele é enfermeiro, ele é o profissional que é responsável pelo cuidado. E aí você fala assim, tá, mas e daí? O que significa? Isso significa que cada profissional ele vai ter a sua atribuição. Tem aquele profissional que vai trabalhar com a parte do diagnóstico da doença, e nós da enfermagem trabalhamos com os diagnósticos e implementações do cuidado para aquele paciente. E não somente na situação de adoecimento, mas a gente trabalha com a saúde do sujeito, né? E a saúde é muito mais do que somente a ausência da doença. Então, lá na prática do cotidiano, o enfermeiro, ele seria o profissional que, devido à sua formação, ele tem as funções de atividades, de executar procedimentos relacionados a todas as atribuições do técnico e mais algumas que são privativas do enfermeiro. Por exemplo, fazer diagnósticos é privativo do enfermeiro, fazer a prescrição de enfermagem é privativa do enfermeiro, fazer a supervisão da equipe, fazer a passagem realizar alguns procedimentos invasivos, tipo passagem de sonda, seja ela por qual via a gente vai fazer. E existem outros vários procedimentos que são privativos do enfermeiro. O técnico de enfermagem, ele tem, dentro dessa lei do exercício profissional, uma gama de atividades que são competência dele. Então, ele realiza todo o cuidado do paciente, assim, desde a satisfação das necessidades, às vezes, do paciente que precisa ali de banho, da alimentação, administração de medicamentos. Ele vai fazer a implementação dessa prescrição de cuidados do enfermeiro, sejam cuidados relacionados à mobilidade do paciente e tudo mais. Então, assim, e ainda existem situações que elas caem um pouco no que você falou, né? De que, devido à restrição e ausência, o profissional técnico ele acaba executando muita coisa, assim, né? E é muito discutido isso, assim, porque algumas vezes isso acontece sem supervisão, que é uma coisa muito séria, né? Que seria uma coisa também legal, né? Sim. Mas enfim, né? Não adentrando muito nessa parte, mas assim, ele realiza uma quantidade de cuidados. Então, o que você vai imaginar quando você entra em uma unidade, aí, por exemplo, lá na atenção básica, né, para a gente não ficar muito só centrado nas unidades hospitalares, mas na atenção básica, o que é privativo do enfermeiro? Realizar as consultas, realizar curativos de maior complexidade nas unidades de saúde. O técnico de enfermagem, você encontra ele na sala de vacina, na sala de acolhimento, realizando ali a verificação de sinais, né, que inclui a pressão arterial e tudo mais. Ele faz o acolhimento e a classificação ali desse paciente. Então, assim, e também depende da área de atuação, né, porque cada setor tem as suas especificidades. Mas a diferença entre as atividades de cada um desses profissionais vem definida nessa legislação. A gente ia ficar aqui a noite inteira e eu ia descrever 1 milhão de coisas para vocês, não teria como. Não, então, isso aí é no papel. Na prática, é assim? Na prática, assim, a maior parte das situações, sim. Uhum. Existem algumas unidades onde a gente vê um número extremamente restrito de enfermeiros, né? E aí o enfermeiro ele acaba recebendo muito mais pacientes para cuidar do que a legislação também permite. Então, ele não consegue fazer todas as atividades que estão previstas. Então, por exemplo, existem na maior parte das unidades, essa prescrição e esse diagnóstico de enfermagem ele ainda não acontece. Uhum. Então, essa implementação de cuidado, ela acaba sendo muito mais o que o técnico está acostumado, que ele aprendeu o que ele tinha que fazer,
do que de fato uma implementação de cuidado ali guiada por uma prescrição do enfermeiro. Aí o enfermeiro ele acaba muitas vezes assumindo um papel muito gerencial, porque a profissão do enfermeiro ela tem muito essa característica da administração e gestão dos serviços. A gente também tem muitos estudos que discutem sobre isso. Independente do setor que a gente está, acaba que é atribuída essa função de administração de todo o processo de cuidar. Então, tudo que tem que resolver, tem um exame, a equipe de enfermagem que marca, que acompanha. A gente entendi. precisa organizar o setor, abastecer o setor. A gente é o Severino, a gente faz de um pouco de um tudo, assim. E aí, por assumir muitas vezes essas funções mais administrativas e gerenciais, acaba que o enfermeiro ele deixa um pouco de lado essa questão assistencial de cuidado, né, ao paciente mesmo. Aí acaba ficando mais com o técnico, né? Isso, aí ele vai acompanhar mais aquele paciente mais de perto. Assim. Eu ia até perguntar sobre isso, né? Essa questão que eu via muito, né? Quando eu estava utilizando serviço particular, com plano de saúde e tudo, eu via sempre que a equipe tinha um enfermeiro que estava supervisionando o restante da equipe. Então, ele ficava sentadinho no canto dele, e aí chegava os negócios, tem que fazer uma injeção, tem que fazer isso aqui. Aí passava para ele, aí ele assinava, sei lá, e encaminhava para os técnicos, né? E aí eu tinha essa visão que o enfermeiro dentro da área dele ali, ele, sei lá, virava um gerente, sacou? Ele era responsável pela equipe e não em si por colocar a mão na massa e tal. Acontece muito essa visão, porque como você acabou de descrever, né? A pessoa tá vendo ele ali e aí ele acha que ele tá ali. Às vezes a gente escuta um absurdo da galera fala que enfermeiro nem trabalha, né? São os dodocos do setor, nosso sonho, entendeu? Era o que o Nilson queria falar. Eu não quis falar com essas tipo palavras. isso, né? Eu entendi. Mas é tipo isso, assim, a gente vê muito isso. E aí o que eu falo sempre sobre isso é que, assim como em relação ao sistema público de saúde, o SUS, né? A visão que a gente tem enquanto usuário do SUS lá na porta que vai ali para receber o atendimento, ela é uma. Quando você é o profissional e você está dentro do sistema, você reconhece o porquê dele existir, quais são as dificuldades, por que essas dificuldades existem, como é que é a gestão daquele sistema, você vai desenvolver uma outra visão, né, daquilo ali. Então, assim, em relação à atuação do enfermeiro, é exatamente a mesma situação. Todas as áreas profissionais, elas existem aqueles trabalhadores que são como é que a gente fala, né? Não é enganadores, mas enrolão, aquela pessoa enrolada. E sim, toda profissão vai ter, incluindo a enfermagem. E aí esse profissional, acaba que ele pode sim fazer isso, assim, deixar que o técnico, inclusive, assuma atividades que pertençam a ele, assim. Mas eu posso dizer, assim, que da maior parte, quase uma totalidade dos enfermeiros, assim, não vou falar totalidade porque eu acho que é muita pretensão, assim, mas os profissionais que eu conheço, que participaram de toda a minha formação, e meus colegas de profissão, né, que formaram em outras turmas também, e os que trabalham comigo e que eu vou reconhecendo no meu cotidiano de prática, são profissionais extremamente dedicados e eles fazem muita coisa no sistema de saúde. Ele não vai estar tanto tempo do lado do paciente, assim como o técnico de enfermagem, até porque o técnico ele vai estar ali com um número menor de pessoas e ainda assim o técnico nem consegue, coitado, fazer todo o tempo que ele deveria com o paciente. Mas em relação a enfermeiro, muitas vezes ele está fazendo muitas outras atividades para garantir que aquele cuidado ele seja efetivo e atender a necessidade daquela pessoa, que as pessoas não sabem que ele está fazendo ali por trás. Ele faz ali sempre por detrás da cortina. Lá no início você deu uma rabiscada sobre um negócio, eu queria saber, porque é realmente algo que eu não sei, assim. Mas existem outras áreas de atuação para um enfermeiro que não seja a área clínica, assim? Nossa, tem. A gente fala assim que o mercado ele é bem amplo, né? Inclusive, a gente teve uma resolução, foi uma briga com o Conselho de Medicina gigante. Tem umas brigas de cachorro grande aí. Para enfermeiro. Eu não conheço o Conselho de Enfermagem, mas pelas últimas levas do Conselho de Medicina, eu tô do lado do Conselho da Enfermagem, viu? Que bom, a gente agradece. Porque... Mas teve uma briga muito grande, porque tem uma resolução que veio do conselho, né, afirmando que o enfermeiro podia abrir consultório, né, o que faz bastante sentido, assim, visto todo o atendimento que ele faz, assim. Então, assim, a gente tem uma área de atuação grande. O profissional enfermeiro, ele pode trabalhar tanto com assistência em todos os níveis de cuidado, seja ele hospitalar, aí dentro do hospitalar a gente tem os hospitais secundários, né, os de alta tecnologia, terciários,
dentro das unidades básicas de saúde, onde esse profissional, ele é um profissional extremamente, assim, referência, assim, dentro da atenção básica, inclusive para fazer avaliação, prescrição, assim, dentro da atenção básica, o profissional enfermeiro, ele tem muita, a gente me fugiu a palavra agora, mas liberdade, independência, sabe? Ele é muito mais independente, ele é muito mais protagonista do seu processo de trabalho. Então, assim, isso aqui no Brasil e em muitos outros países onde já se discute a questão da enfermagem com práticas avançadas. O Brasil ainda está um pouco atrasado aí nessas discussões, assim, dada a relevância desse profissional para atender as populações. O profissional enfermeiro, ele também pode atuar como pesquisador, como docente, né? Também atua em outras áreas de concursos, né? Dentro de empresas, a gente tem a enfermagem aí com a segurança do trabalho, a gente tem enfermeiros obstetras, que eles fazem um trabalho de parto humanizado, assim, inclusive fora do ambiente hospitalar, assim, magnífico, assim, a gente vê que em Brasília a gente já tem algumas empresas de enfermeiros obstetras aí nessa atuação. Então, existem 1 milhão de possibilidades para o enfermeiro trabalhar que não seja somente dentro de uma unidade hospitalar. Tem para todos os gostos. Eu ia até, aproveitando esse gancho, mencionar que eu só descobri isso recentemente, porque a minha cunhada, ela mencionou que estava querendo se especializar na enfermagem obstetra. E aí eu, tipo, não fazia ideia de que era possível, que era competência, né? Porque, assim, e ela ainda é técnica, aí eu já não sei se ela tá pulando etapa, né? Ela vai ter que fazer É, e enfermagem, porque aí, para ser e aí enfermeiro tem a parte da doula também, que eu conheço uma amiga tem. que ela é doula. E aí, Uhum. ambas essas duas áreas de preparação e tal, ela é específica da enfermagem ou o técnico também pode fazer? Então, em relação à doula, qualquer pessoa pode fazer o curso de doula, Uhum. inclusive quem não é profissional da saúde, Ah, não tem sim. entendimento. Você faz o curso de doula, porque a doula ela tem uma outra função durante o trabalho de parto, Uhum. né? Ela vai prestar um apoio psicológico, ela vai ajudar realizando as medidas não farmacológicas para a redução da dor. Ela trabalha muito mais uma questão da humanização. Existem em outros países também as parteiras. Aí elas fazem o parto e elas não são enfermeiras. Mas aqui no Brasil, né, justamente por essa pressão de algumas categorias, né, a gente não tem parteira, né? Isso foi retirado da nossa sociedade. Então, as profissões, elas são muito dessa coisa da construção social também. Em relação à especialização que você perguntou, e aí é interessante comentar. Dentro da medicina, né, a galera faz os programas de residência. E dentro da enfermagem, a gente começou um pouco depois, mas a gente tem os programas de residência multiprofissional. A gente tem a possibilidade de fazer especializações e algumas acontecem, tipo, são pagas, né? São empresas privadas que oferecem, geralmente são especializações ali que são mais restritas ao campo teórico. No programa de residência, é um programa, uma política do Ministério da Saúde, que é a formação em serviço. Então, esse profissional que ele entra no programa de residência, ele tem uma carga horária de 60 horas semanais e ele vai fazer toda a especialização ali dentro daquela unidade de trabalho. Então, a gente tem zilhões de possibilidades. Tem a residência em urgência e emergência, unidade de tratamento intensivo, enfermagem em obstetrícia, tratamentos paliativos e oncológicos, pediatria, clínica cirúrgica, centro cirúrgico, CME, enfim, muitas especialidades. E aí, aqui em Brasília, a gente tem a residência pela SES-DF, é uma prova anual e a pessoa participa do processo seletivo. E aí, assim, em relação à sua pergunta, né, da sua conhecida, para ela cursar a especialização em obstetrícia, ela precisa fazer a enfermagem. Mas existe algumas especializações que o curso técnico de enfermagem ele pode fazer. Uhum. Inclusive, na instituição que eu trabalho, a gente oferece que chama de pós-técnico. O pós-tec, aí tem algumas especialidades definidas pelo Ministério da Educação. Por exemplo, lá a gente oferece de urgência e emergência e instrumentação cirúrgica. Então, existem alguns campos que o técnico também faz especialização. Uhum. E aí ele trabalha como especialista. Nossa, ok. Voltando aqui também agora um pouco, eu queria falar uma coisa, talvez pode ser um pouco polêmica, sei lá. Mas tipo assim,
o fato de hoje a gente ter subdivisões da enfermagem, como você falou, de técnicos e de auxiliares, né? Enfim, isso chegou a algum momento a desvalorizar o trabalho da enfermagem, assim? Sei lá, foi algo que em algum momento deu alguma rusga, assim, sei lá? Então, Ou é tranquilo? tranquilo, não cai nada, né, gente? Mas enfim, essa categorização da profissão, ela está relacionada muito com a história da enfermagem, né? E principalmente aqui dentro do Brasil, porque existem países onde não existe essa separação de categorias dentro da enfermagem. É só o enfermeiro, né? Enfermeira. Não existe esse específico do técnico. Então, e cada país é um cenário diferente. E tudo isso está muito relacionado com a construção histórica da profissão daquele local. Então, assim, a enfermagem, lá nos seus primórdios aqui no Brasil, inicialmente ela era executada por pessoas que não tinham uma formação profissional para atuar na área, né? Então, a história dos serviços de saúde está muito relacionada com isso, assim, uma falta de profissionalização. Isso vai acontecendo ao longo do tempo. Até porque isso também está relacionado com a construção histórica do nosso sistema de saúde também. E aí é uma outra situação que a gente fala sobre isso. Mas aí, como a gente inicialmente não tinha essa profissionalização, ao longo do tempo é como se fosse se construindo. Então, era tipo assim, nos primórdios, então vamos começar ali com a profissionalização. E aí, quem já trabalhava naquela área era convidado a se profissionalizar. E aí, com isso, foram meio que se criando essas categorias, assim, dentro da enfermagem, né? Então, por isso que eu falei para vocês, assim, igual antes do auxiliar, existia o atendente de enfermagem. E aí, esse atendente eram essas pessoas com nível, assim, fundamental, que atuavam nos cuidados. E aí, quando foram criando os programas, as escolas de formação dos enfermeiros, o COREN, né, o COREN não, qual foi? O Conselho Federal, ele extinguiu a categoria dos atendentes. Então, não existe mais atendente de enfermagem, mas ainda existe o auxiliar, o técnico e o enfermeiro. E assim, acredita-se que ao longo dos anos, provavelmente daqui a muito tempo, talvez exista só o enfermeiro e o técnico de enfermagem. Aí deixe de existir o auxiliar, né? Porque, por exemplo, nas escolas públicas de formação técnica, de formação do nível médio, aqui de Brasília, por exemplo, a gente só tem a formação do técnico. Não existe mais a oferta do curso do auxiliar. Mas existem algumas escolas particulares que, quando você vê no anúncio, aparece lá, formação de técnico e auxiliar. E a gente até fica se perguntando por quê, né? Porque a pessoa vai ser contratada como técnico, então a formação dela é como técnico de enfermagem. Então, assim, dentro do contexto da enfermagem, existem conflitos, assim, mas são conflitos que são estabelecidos mesmo pelas relações de trabalho em equipe e tudo mais, assim. Eu não vejo uma briga interna que fale assim, porque o enfermeiro é mais importante que o técnico, o técnico é mais relevante, ele trabalha mais. Não, assim, existem essas pequenas discussões, mas são ruídos entre pessoas, assim, porque são opiniões que elas têm. Mas dentro da categoria, e aí quem trabalha com a enfermagem, eu acredito que vai desenvolvendo isso depois de algum tempo de profissão, para entender que cada um vai ter o seu espaço de trabalho e que todos eles são relevantes ali para o cuidado daquela pessoa. Não, realmente faz todo sentido agora sabendo da história do porquê disso, né? Porque na minha cabeça, assim, existia a enfermagem e depois surgiram os técnicos. E aí talvez, se tivesse se desenvolvido dessa forma, poderia ter alguma resistência. Mas como elas meio que foram evoluindo juntas, assim, né? Isso. Então realmente não faz sentido, né? Não. Não, entendi. Mas é porque eu não sabia, então era uma coisa que veio na minha cabeça, assim, agora. Porque quando eu me formei em design, uma coisa que era muito forte, assim, era os profissionais que não eram profissionais e cobravam mais barato, sacou? Uhum. E aí é sempre uma questão, tipo assim, pô, você pode contratar um profissional, vai ser mais caro, ou você pode contratar qualquer pessoa que vai fazer um negócio ali pra você, vai servir e vai ser muito mais barato. Então, sei lá, eu tentei meio que equilibrar essas duas questões assim, achei que poderia ser algo parecido, mas faz nenhum Existe a sentido. diferença, existem as diferenças salariais, sim, entre a categoria, Uhum. mas a diferença salarial está relacionada à questão do tempo de formação, né? E que o enfermeiro vai ser a nível superior, são de 4 a 5 anos de formação, aí está relacionado com a questão de investimento e tudo mais.
E o nível médio ele vai ter um salário que ele é menor do que o do enfermeiro, mas essa questão salarial ela é estabelecida aí por uma questão social mesmo, né? De diferença de tempo de formação para cada categoria. Mas de relevância dentro do cuidado, eu acredito assim, que é muito bem estabelecido para quem trabalha na saúde entender que ambos são extremamente relevantes para o andar da carruagem ali dentro. Mas o que você falou é muito relevante, né? Porque essa coisa do fazer, o que a gente vê assim é que existem trabalhos com condições extremamente precárias. Uhum. E a gente tem um quantitativo de pessoas formadas na área de enfermagem que é significativo, né? Tem muita gente procurando emprego. E, infelizmente, dada a situação que a gente está no país, né, e toda a situação política também, que não é colaborativa, né, triste, a gente vê muitos colegas se sujeitando a condições de trabalho, assim, são surreais, assim. E aí, quando você... É aquela coisa, tem a oferta de trabalho. Se ela é muito ruim, mas tem quem aceite trabalhar, cada vez mais você vê essa desvalorização da profissão, sim. Isso aí é E cada triste. vez mais a gente vai perdendo regulação, né? Vai ficando cada vez pior, né? Nossa senhora, é Eu revoltante. ia, eu ia perguntar se você consegue dizer pra gente, dentro de um sistema, seja ele privado ou público, se tem um limite ou um número mínimo de enfermeiros mesmo que tem que existir naquela equipe. Porque é sempre um enfermeiro para tantos técnicos e auxiliares, enfim. Sim, existe uma regulamentação do Conselho Federal de Enfermagem, onde se determina o cálculo de enfermeiro e de técnicos de enfermagem de acordo com o grau de dependência dos pacientes daquelas unidades. Uhum. Então, pacientes que têm maior dependência de cuidado, são pacientes de maior complexidade, ali vai ter estabelecido uma quantidade de carga horária de enfermeiro maior, né? Então, assim, é estabelecido de acordo com a nossa legislação, e a nossa legislação ela vai ser tanto para o público quanto para o privado, porque é uma legislação de regimento de atuação profissional, né? Ela não é específica, então existe sim essa regulamentação. Agora passando aqui um pouco mais sobre a sua área de estudo do mestrado, assim, de saúde coletiva, né? Você podia falar um pouquinho como que foi, como que se deu essa escolha, se foi algo que você já trabalhava com isso, e foi só um caminho natural? Então, mas é mais uma vez que eu vou falar assim, ai gente, as portas foram aparecer, as oportunidades, e a gente vai aproveitando, né? Eu, eu sou, assim, muito encantada pela saúde coletiva, pela atenção básica. Eu acho que ela tem um potencial, assim, de contribuir fortemente para a saúde da nossa sociedade. Então, eu sempre gostei muito. Como eu falei para vocês, é uma área onde o enfermeiro tem muita autonomia. A palavra era essa, que tinha fugido daquela hora. Uhum. Então, assim, a gente gosta muito da área da saúde coletiva. E aí, assim, eu estava cursando uma especialização pelo Ministério da Saúde, em parceria lá com o Instituto de Medicina Social, na UERJ. E aí, quando a gente terminou, eles abriram um processo seletivo para esse mestrado profissional em saúde coletiva. No meu mestrado, ele era no departamento de saúde coletiva, mas dentro da proposta, né, porque isso acontece também, não sei se o pessoal que veio aqui já mencionou isso, assim, mas às vezes a gente entra para fazer mestrado e doutorado em um programa e ele tem uma nomenclatura, mas quando a gente entra para estudar o programa, a gente vai abarcar outras disciplinas, né? A gente faz pesquisa e tal, tudo está relacionado, porque é uma coisa bem ampla, né? Mas o meu programa ele era estruturado para a questão da formação de recursos humanos e saúde, que é a minha grande paixão, né? E aí eu estudei muito sobre essa questão do ensino em saúde, porque tem as suas especificidades, assim. Então, durante o desenvolvimento ali das minhas disciplinas, eu estudei essa parte da formação de recursos humanos, e a minha dissertação, ela foi uma avaliação de currículo relacionada à vigilância em saúde, que é uma temática que dentro do contexto da pandemia, né, ela é muito relevante, porque se trata de analisar como tem sido abordado para os nossos estudantes a questão dos modelos de atenção à saúde, como o sistema de saúde ele se estrutura. Então, quando a gente forma um profissional, o ideal da formação dele é que ele não esteja centrado somente no aspecto biológico ou de assistência, esse padrão de formação ali hospitalocêntrico, curativista, que coloca o médico como centro da equipe, ele é um padrão ultrapassado
e é um modelo, infelizmente, ainda muito hegemônico. Então, durante a formação desse profissional, além dos aspectos ali da saúde integral e que estejam relacionados a essa assistência, é muito importante que ele estude sobre as políticas de saúde, sobre o contexto de organização do nosso sistema e como se estrutura, né? Como se constrói esse modelo de atenção à saúde ali. Porque são os profissionais que dão a cara para isso, assim. Eu sempre digo que se você espera mudanças dentro do sistema de saúde, essas mudanças elas começam no processo de formação, porque quem muda o sistema é quem trabalha lá dentro, né? E isso está relacionado também com a forma como a pessoa pensa. Então, no meu mestrado, eu acabei enveredando aí pela essa área da formação de recursos humanos em saúde. A gente vai agora para as perguntas do Instagram, né? Eu acho que deu para abordar bastante coisa, assim. Coisas que eu nem imaginava. Se você tiver alguma coisa que você acha imprescindível de falar, que você não tenha falado, você pode falar. Mas se não, a gente vai para as perguntinhas. Então, vamos para a pergunta, né? Se aí vai aparecendo e a gente vai falando, se não... Eu vou começar aqui com a primeira, que eu acho que o pessoal ficou curioso, porque ela já apareceu em quatro episódios. Que é qual foi o maior desafio da sua carreira até agora? Seja ela, Gente, né, essa pergunta. tanto na parte atuando mesmo, ou na parte docente. Eu não sei até onde você chegou a atuar e tudo, ou seja, se você já foi para a parte de docente, né? Eu vou contar um pouquinho disso, né? Nem falei sobre isso. Então, antes de responder a pergunta, né, eu me formei em 2014 e aí eu passei na secretaria no concurso em 2014. E aí eu fui assumir logo de cara. Assim, mentira, eu me formei em dezembro de 2013. A pessoa não sabe mais fazer conta, gente. A idade, a gente ficando velha. E aí eu tomei posse no início de 2014, assim. Então eu me formei e já de cara eu fui trabalhar. E não só fui trabalhar, como diretamente virei professora de estágio, em resumo, né? A atividade prática se faz lá no estágio. Então eu acompanhava com os meus alunos lá nas unidades, seja ela dentro do hospital ou seja ela nos postos de saúde e tudo mais. E aí, assim, foi um choque aí no início, porque eu sempre falo que os professores, principalmente quem está no estágio, você coloca, é aquela pessoa que está ali, e aí você é responsável pela vida de todos aqueles alunos que estão ao seu redor, e ao mesmo tempo você também é responsável pelos aqueles pacientes que você assumiu. E aí, qualquer coisa que fizerem, você está colocando sua carreira, né? É como se você colocasse a sua carreira, todo dia quando você entra para trabalhar, você coloca a sua carreira em xeque. E a gente sabe que tem isso. É uma coisa bem assim, esgotante. Tinha dias que eu saía do trabalho e falava assim, meu Deus, parece que passou um caminhão nas minhas costas. Meu senhor, eu saio esgotada, assim. Mas, ao mesmo tempo, gente, assim, a docência é uma paixão, assim. Eu acho que você entrar em contato com a história de vida das pessoas e você se permitir ter uma troca, sabe? Você saber por que é relevante as pessoas estarem fazendo aquele curso, como é que ele representa uma mudança de vida para aquelas pessoas, isso não tem preço, assim. Então, para todos esses, já vai fazer quase 10 anos que eu atuo como docente, e para todos esses anos eu sempre tenho uma história com os meus alunos que me transformou. Então, eles sempre me transformam de alguma forma. Mas, como desafio, quando a gente é docente, e aí eu não sei se as outras pessoas não estão ouvindo esse podcast, elas vão pensar isso. Quando você é professor na área da saúde, você vive, de certa forma, em um limbo. Eu falo que é como se... Sabe aquele filme do Labirinto do Fauno? E eu tô lá perdida naquele labirinto. Por quê? As pessoas, quando você conversa, elas falam assim, sou formada em enfermagem. Automaticamente, o que você pensa? Que eu trabalho em um hospital. Então, Sim, ou eu sou uma enfermeira. enfermeira assistencial, né? Ou eu não sou ninguém. E aí, assim, às vezes a pessoa vai conversar comigo, e aí quando eu falo que eu sou professora na área, parece que morre um brilho, assim, sabe? Se apaga o brilho no olhar dela, e eu falo assim, tá, gente, mas a docência, ela é uma Traidora da carreira. profissão, né? Pois Traidora da é. profissão. Tem uma carreira, né? Só que isso é uma Sim. construção, assim. A gente fala muito de que no Brasil é muito frágil a construção da identidade do profissional enquanto docente, principalmente na saúde. Então, eu tenho vários colegas que eles estão lá na escola e que parece que a escola, de certa forma, ela é um bico. Porque quando a pessoa passa em um concurso assistencial, ela fala tchau, beijos, fui e nunca mais volto. Ou ela continua na escola, mas a escola nunca é uma prioridade. E a gente vê todo esse impacto
dessa falta de ligação e de identificação. E muitas vezes, quando você pergunta para essa pessoa assim, o que que você é? Ela fala assim, eu sou enfermeiro. Mas ali dentro você não é enfermeiro naquele momento. Você é professor de enfermagem. Isso é muito relevante de se entender. Porque enquanto professor, você vai buscar se especializar e melhorar e se aprimorar para você ser docente, né? Porque existem as questões relacionadas ao modo de ensinar. Ensinar não é só você transmitir o seu conhecimento, não é só eu chegar aqui e ficar falando de um conteúdo. Existe todo um processo, né, toda uma questão didática para você ensinar. E aí as pessoas elas se profissionalizam muito mais na área assistencial. Então, o grande desafio para mim era entender isso, porque parecia que eu era desvalorizada, porque eu não era uma especialista em alguma área assistencial, assim. E aí, como docente, eu tinha que atuar em todas as áreas, então eu tinha que ter conhecimento de todas as áreas, morria de estudar, e as pessoas olhavam para mim e tratavam como se eu fosse um Zé Ninguém, né? E eu ficava tipo, oi, beleza, valeu, mas eu tô aqui, né? Então, assim, eu acho que o grande desafio foi fazer essa transição. E aí hoje eu já consigo, quando alguém me pergunta, você é especialista em quê, querida? Eu falo, sou especialista em educação, em formação de Sim. recursos humanos e saúde. E essa é uma grande área e eu tenho que me aprofundar muito nisso. E tenho uma grande paixão por isso, assim, porque eu sei que tem uma grande contribuição. Então, assim, meu grande desafio foi transitar desse limbo de não saber no que eu era especialista, de não entender a minha relevância, para construir essa identidade e dizer, olha, minha carreira é docente, eu sou docente e sou especialista nessa área. Então, acho que esse foi o meu grande desafio. Aí é tão relevante quanto quem tá ali no dia a dia, né? Porque sem uma pessoa como você, não vai existir mais pessoas como eles. Então, tipo assim, Sim, Exatamente. tipo isso. desvalorizar uma pessoa que não faz sentido ser desvalorizada, né? Ai, que loucura. Parece, esquece. Eu sempre pensei que é uma evolução meio que natural de qualquer profissão, o momento que você se torna um professor, sacou? Sei lá, eu acho que é quando você atinge um nível assim de tanto de profissionalismo, quanto de conhecimento, quanto de humildade e solidariedade, sacou? Tipo, é a hora que você define o que você é chamado, o que dá na telha, que é quando você vai ensinar, sacou? Eu acho que é uma evolução muito natural das pessoas que realmente se Não, dedicam e é gostam muito do natural que e fazem, nobre, né? assim, saca? Porque imaginar que você vai pegar É, todo com o acúmulo certeza. de uma vida de atuação e transformar aquilo em Sim. ensinamentos é tipo você receber conselho do velho do bar, sacou? Que o cara viveu tanto que Uhum. dá conselho. Não, logicamente, né? A importância é totalmente diferente, mas é uma pessoa que viveu várias coisas que ela vai te falar algumas outras coisas que você não ia ouvir, sei lá, É, do nada. exatamente. Mas isso que vocês estão falando é muito irrelevante, mas também é uma faca de dois gumes. Porque a gente discute que isso é um grande problema que a gente tem, inclusive, principalmente na área da saúde. Eu não estudo outras áreas para poder dizer, né? Mas assim, porque o que acontece? As pessoas, elas vão lá e aí elas trabalham. Suponhamos, ele era um enfermeiro que trabalhou na emergência durante, sei lá, muito tempo, né? E aí, quando ele fala assim, agora eu vou dar aula, tô precisando de uma grana extra, vamos, porque muitas pessoas, eles não vão pela vocação, né? Aí eles vão porque Ah, eles sim. consideram que é uma oportunidade de ganhar um dinheiro, tá? Convenhamos que a maior parte da realidade é essa. E aí, quando chega lá, essa pessoa, ela acha que o simples fato dela ter uma experiência naquela área de conhecimento, que aí Uhum. no caso está sendo representada aqui pela urgência e emergência, é suficiente para ela chegar numa sala e aí ela vai falar sobre aquilo. Uhum. E aí é onde a gente discute a importância de a gente entender que a docência, como a gente falou aqui, ela é uma carreira. Então, assim, muitas vezes não é só a questão da sua experiência e da sua vivência assistencial, obviamente isso é extremamente importante, né? Porque aí está relacionado com o que você vai trabalhar com o seu estudante, porque eu, particularmente, acho que nós somos resultado da nossa construção, né? Nós não somos seres que são caixinhas e que você só deposita. Nós somos resultado de toda a experiência que a gente teve ao longo da nossa vida, toda. Então, assim, a experiência profissional vai contribuir, mas não dá para você achar que só isso vai ser relevante, ou que Uhum. porque você atuou muito tempo em uma área, que você vai ser um puta professor naquela área. Também que eu podia falar essa palavra, mas Não, com que certeza. Não, você, pode falar. que você vai ser um puta profissional naquela, ensinar aquela área, porque o ensinar é diferente. Então, assim, hoje, dentro da questão dos docentes, quem atua na área de ensino, a gente tem tentado levantar essa bandeira de discutir o ensino como uma carreira profissional. E aí até fazer um comentário, né, que tipo assim, a gente tem visto que foi aprovada a universidade aqui do Distrito Federal, não sei se vocês viram falar sobre isso,
E aí, assim, tem saído várias matérias falando, né? Porque eles estão aí na fase de discussão de plano de carreira, para vocês verem como é desvalorizado essa questão da docência aqui. Uhum. Nós vamos ter essa primeira universidade do DF. Uhum. E aí, assim, a priori, as notícias que têm saído do salário é que o salário inicial do professor, porque eles parece que vão ter duas carreiras, de tutor e docente. O tutor, o salário inicial R$ 1.000. Eu falei, gente, que é isso? Meu E Deus. de professor, R$ 5.000. Tipo assim, é uma Não, cara, não universidade, dá. gente. Eu sei que R$ 5.000 é Sim. dinheiro, mas é uma universidade. Quanto que aquela pessoa estudou? Às vezes ela fez mestrado, doutorado, tererê, pra entrar ali, Uhum. de repente ela vai ganhar R$ 5.000? Meu Deus do Mas céu. é aquilo que você falou também da questão de das coisas estarem escassas e ter a procura, né? Porque, né, É. enfim, é uma merda completa, assim. O que é triste é que, tipo assim, você vê outros concursos públicos com o mesmo nível de formação em que a pessoa entra ganhando 10, 15, R$ 20.000, né? Aí a questão dos salários e tal. Aí você fala, então você faz o concurso de 10 mil e não esse de 5. Mas tudo bem. É a Sim. realidade que a gente passa. Mas aí só para complementar, É, eu acho que vai entrar exatamente. no que você disse, né? Porque quem tem que mudar é quem tá de dentro, né? Então você que tá na área docente junto com seus colegas que você tem contato, sei lá, é vocês que têm que ter essa Essa responsabilidade por mobilização, né? essa mobilização para fazer o olhar da sociedade em si mudar, né? E realmente É, valorizar. Porque assim, Uhum. professor já é desvalorizado só infelizmente. por existir, né? Aí você Uhum. vai imaginar, aí Sim. junta enfermeiro com professor, aí complica. Foi o que eu falei, né? Uhum. Gostava de sofrer e falei assim: vou ali sofrer mais um pouquinho, vou escolher duas profissões. Mas É, brincadeira, gente. Olha, Não, essa eu só. história de sofrer não é verdade, assim, porque as pessoas falam, eu sou uma pessoa muito satisfeita, assim, né? Obviamente que a gente gosta de ganhar dinheiro na vida, mas o dinheiro ele não é tudo. E, existem formas de você ganhar dinheiro dentro da sua profissão, assim, não dá pra você ficar limitado. Então, assim, eu brinco com essa história de sofrer, mas eu me sinto muito feliz com a profissão que eu escolhi. Eu acho que traz muita alegria, muita experiência, muitas vivências, assim, e que eu não teria se eu tivesse escolhido outra coisa. Então eu não me arrependo por nenhum instante. Não acho que eu acho que também parte de uma valorização pessoal, de você saber o motivo pelo qual você escolheu estar ali, né? Porque não dá pra você ficar só esperando o reconhecimento Uhum. do outro, né? Você também uhum. tem que se reconhecer. Sim, claro. Então eu acho que é uma profissão que traz muita alegria, sim, assim, senão fica parecendo, né? Que Deus me livre, ninguém vai querer escolher a enfermagem, gente, pelo amor de Deus. Judiado, né? Eu queria só dar um adendo que quando eu falei daquela parte, você falou do profissional também, e que eu tava falando de uma questão, né, ideal, assim, do que é um professor, né? Porque, assim, ao meu ver, quando você se dispõe a isso, você tem que ter a responsabilidade e a delicadeza de, tipo assim, se sentir preparado, Se não é comprometer também, também, né? tipo, exatamente, né? Porque você tá formando novos profissionais, né? Mas enfim, É isso. é só porque realmente ficou parecendo que eu tava falando, tipo, ah, qualquer pessoa vira professor aí, não sei o que e tal. Pô, Mas você não é assim, não. desvalorizando a pobre aqui no horário nobre, brincadeira. Eu ia falar que acho que ela já leu as perguntas e tá disfarçando aí, porque É, exatamente. tomando já isso que você falou, né, que você escolheu a enfermagem, mas você já até mencionou isso no início, que era se você pensou em fazer medicina e não enfermagem, mas acho que já ficou Não, bem gente, respondido. nem todo mundo que fez enfermagem é um médico frustrado. Pelo amor de Deus, parem de achar Mas isso. existe esse rolê mesmo, assim? Existe. Tipo de, Infelizmente sei lá, existe. ir pra enfermagem porque acha que é mais fácil, não vai precisar Não é porque estudar. acha que é mais fácil, mas o que acontece? Muitas pessoas, elas tentam o vestibular de medicina durante muito tempo. E aí, assim, quando elas não passam, eu quero uma coisa na área da saúde, vou fazer isso aqui. Aí elas vão, não só para enfermagem, né, mas elas também escolhem outras profissões da área da saúde para atuar. Então, eu conheço várias pessoas, inclusive conheço uma pessoa que passou, ela fez a formação dela, 4 anos na enfermagem, e aí quando ela se formou, no ano em que ela se formou, ela passou na medicina, e lá foi ela cursar mais 6 anos de medicina, eu falo 10 Nossa, anos só cara. estudando. Então, Cara, assim, existem sim essas pessoas. E é muito nítido, assim, porque às vezes a pessoa vai se encontrar naquela profissão, sim, mas às vezes ela vai ser um profissional frustrado. Mas, assim, existem essas pessoas, mas grande parte das pessoas que fizeram enfermagem são porque elas escolheram a enfermagem, não porque elas são pessoas que são médicos frustrados, assim. E é até irritante às vezes, assim, porque eu me lembro que quando eu comecei a fazer enfermagem, eu tinha amigos, né, que ou estavam estudando para fazer medicina ou eles já estavam cursando medicina.
E alguns ficavam enchendo minha paciência. Porque você faz medicina. Eu falei, gente, faz medicina é você que quer. Eu quero fazer isso Uhum. aqui. Então, assim, existe isso sim. Eu lembro de ter ouvido essa conversa a seu respeito, porque a gente estudou na mesma sala e a gente sabe o quanto você era diferenciada, né? Tipo, o quanto Uhum. você era acima da média total daquela turma e da escola, enfim. E aí acho que entra esse preconceito que ele vem sendo quebrado, né? Que é tipo assim, você é tão inteligente, faz medicina, faz engenharia, faz direito, faz Direito. qualquer parada, porque você é muito inteligente. Tipo, eu fico imaginando se você escolhesse fazer letras, tá ligado? Tipo, Acho que eu morria. ninguém ia falar mais contigo, sabe? Tipo, Aham. falar, não, você tá louca? Sabe Você o que vai eu ser. fico pensando? Quando eu escuto falar isso, assim, aí eu fico pensando assim, uai, mas quer dizer então que a enfermagem não merece profissionais inteligentes? Gente, eu conheço profissionais que Ou vocês. qualquer outra área, né, também, tipo. Exatamente! Então, assim, para você, para qualquer área de atuação que você escolher para sua vida, você justamente precisa ser bom, você precisa ser comprometido, você precisa se entregar para aquilo ali que você está fazendo, porque aquela área merece. Não foi ela que te escolheu, Uhum. foi você que escolheu entrar ali. Então, assim, realmente, você sabe, né? Que se você ouviu, tu imagina que eu não ouvi naquela época. E eu ouvia brincadeiras que eram pejorativas, assim, sabe? Tipo, então você vai ser a minha serviçal. Eu falava, Caramba. então, assim, é pesado isso, assim, sabe? É tenso, assim. Hoje eu respondo muito no bom humor, assim, mas e não me Porque abala. deu tudo certo, né? Mas mesmo se eu não tivesse idade, tipo, se eu tivesse ali desempregado, porque eu acho que era muito difícil, né? Mas, assim, mesmo se eu já desempregado, eu falo assim, escolhi, estudei o que eu queria, gostei de estudar, e não me arrependo da minha Aham. decisão, assim, não, assim. Mas é foda essas brincadeiras, dá vontade de você mandar a pessoa para um lugar onde o sol não bate, assim, né? Muito elegantemente dizendo. E só uma última pergunta, porque eu acho que ela é bastante relevante, é se o Brasil investe ou estuda o suficiente em saúde coletiva. Você que também atua Como é que é nessa a área de pesquisa. pergunta? Se o Brasil ele investe ou estuda o suficiente em saúde coletiva. Você é O da área Brasil, ele não. de pesquisa O também, de Brasil, estudo. O O Brasil tá Brasil. lascado. o Brasil ele não investe o suficiente em nenhuma área de pesquisa, né, gente? Nesses últimos anos de governo. Então, se você essa pergunta, você tá de sacanagem com a minha cara, né? Mas tudo bem. Ai, O velho. nosso país ele não investe o suficiente em nenhuma área de pesquisa, assim. Isso é um fato, a Aqui, porque realidade tá fora do Brasil, tá fora do Brasil essa tá. pessoa. Exatamente, eu acho que ela Isso aí tá tá na Disney, velho. só pode. Mas, inclusive, eu não sei se vocês têm reparado, mas nos últimos meses tem se divulgado na mídia, muito insistentemente, reportagens sobre a fuga de cérebros. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, Uhum, sim, mas, assim, isso já é um total. evento que se discute há muito tempo. Inclusive, existem muitas pesquisas na área de enfermagem sobre a migração profissional, né? Então, assim, também é um assunto que um dia, se Uhum, quiser fazer um podcast sobre isso, dá pra fazer só sobre isso, assim. Porque existe sim. uma migração, uma mobilidade desse profissional ao redor de todo mundo. E existem países, inclusive, que eles investem para trazer profissionais formados em outros países para o seu país, porque eles têm falta de enfermeiros. Então, assim, em relação a essa fuga de cérebro, a gente tem perdido muitos pesquisadores em todas as áreas, incluindo a saúde coletiva, nesses últimos anos no país, porque a pessoa ela não recebe investimento, né? Inclusive, o Sim. pesquisador, ele também é uma carreira. As pessoas acham, por exemplo, que automaticamente para ser professor você já é pesquisador. E galera, não é assim, tá? Para você ser pesquisador, é um outro mundo. Então, assim, aqui no Brasil, ser pesquisador não é considerado uma carreira, assim, praticamente, né? Ela tá ali junto, aliada a todas as carreiras, mas não recebe a valorização individual. Então, muitos desses profissionais, eles têm migrado aqui do país para fora, assim. Mas nós temos muitas produções extremamente, assim, significativas, relevantes no contexto da saúde coletiva, assim, pelo histórico de construção dessa parte da saúde coletiva no Brasil. Então, a gente tem, sim, muita pesquisa publicada. Nós temos uma das atenções primárias, assim, mais estabelecidas, assim. A gente tem muitos problemas, mas nossa atenção primária, assim, é referência mundial, galera, tá? Então, assim, tem muito estudo também publicado na área de APS, contando a experiência, trazendo discussões sobre os assuntos, assim. Então, apesar da falta de investimento, a gente tem muita produção, sim, nessa área. Acho que era mais essa questão, assim, né? Tipo,
Porque meio que na raça algumas coisas vão se desenvolvendo, né? Mesmo sem muito apoio, assim. Exatamente. Acho que o Nilson mencionou que era a última, né? Então a gente vai agora para aquela partezinha das indicações. E você fique livre aí para falar sobre as suas 3 indicações. Se tiver alguma coisa que a gente queira pontuar e tal, a gente fala. Mas geralmente a gente deixa esse espaço totalmente para você. Beleza. Então fica à vontade. Então, gente, eu trouxe a indicação de... Vocês pediram 3, né? Mas como sou desobediente, eu trouxe 4. Ah, claro. E são séries. 3 delas são séries e uma é um filme. E aí a primeira, ela tá na Netflix há pouco tempo, que é Made, não sei se vocês já viram, né? Que conta a história de uma mulher que Eu tô trabalha vendo agora, Gente, inclusive. sério, aquela série é a coisa mais maravilhosa do mundo, assim. Eu acho que todo mundo na vida precisava assistir, assim, porque ela toca em tanta coisa importante, relevante, assim. E aí eu trouxe muitas referências e aí depois eu fiquei pensando muito nisso, assim. A minha profissão, ela é uma profissão extremamente feminilizada, assim, né? A gente, inclusive, agora começou a estudar muito questão de gênero relacionada à profissão. E a maior parte da Eu até enfermagem é fiquei isso. Desculpa de te cortar, mas eu até fiquei meio com um pezinho para perguntar sobre isso, mas enfim, não aconteceu. Porque uma coisa que a gente vê bastante é a desvalorização de profissões que são comumente feitas por mulheres ou historicamente foi feita por mulheres, né? Exatamente, tá E ia relacionado. perguntar sobre a relação disso, se tinha uma coisa direta, mas na minha cabeça eu tinha certeza que tinha. E aí outros É assuntos aquela vieram na pergunta que mente você assim. sabe com certeza a resposta, né? É retórica, né? Mas Pois sim, é. exatamente isso que você falou, esse processo de desvalorização está relacionado sim com isso. Uhum. E é um mundo discutir a questão de gênero dentro da enfermagem. Está relacionado à desvalorização, está relacionado ao assédio, que não é tão apontuado, mas sim acontece. Uhum. Então, assim, existem muitas questões. E aí eu percebi que nas indicações que eu fui fazendo, todas estavam muito relacionadas a essa questão do feminismo, da valorização da mulher, e de tudo isso, assim. Então, a primeira é essa série do Netflix, assim, que ela é sensacional, abordar essa questão, né, da violência psicológica, que é algo, assim, pouco discutido, acho que pouco abordado. Então, assim, é uma série fantástica, sobre a maternidade solo, e também a série aborda uma questão, eu juro que eu vou falar rápido, tá, gente? Mas, enfim, Tá. que eu queria pontuar, porque eu acho que, principalmente nesse governo que a gente está passando agora, que tem a nossa sociedade, e isso vem dessa coisa do capitalismo, né? Essa sociedade extremamente individualista, que colocam os programas sociais de apoio às pessoas como se fosse uma esmola, e que aquela pessoa Sim. que recebe aquela ajuda, né, fosse uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que não busca oportunidade. Ela culpa todo o indivíduo sem considerar todo um contexto. E eu acho que a série ela aborda de um modo extremamente delicado o quanto, na verdade, os programas de assistência social são relevantes, né? E aí, nesse contexto que a gente está vivendo agora, dessa crise econômica, dessa crescente de pessoas passando fome, eu acho que entender isso, trazer isso de forma tão sensível é uma coisa extremamente relevante, assim. E aí, principalmente num país onde a gente tem tantas mulheres que enfrentam a maternidade de forma sozinhas, né? Então, assim, é uma série magnífica, maravilhosa, zero defeitos na vida, porque ela aborda esses e muitos outros assuntos, assim, que eu já chorei. Chorei 1 milhão de vezes assistindo aquela. Cada episódio era um turbilhão de lágrimas, assim, porque. E eu acho que quem é mãe, né, gente? É muito especial assistir aquilo ali. Ah, sim. A outra que eu trouxe é aquela 13 Razões Por Quê. E aí, especificamente, a primeira temporada. E aí, a gente estudou junto no ensino médio, né, gente? Então, assim, eu acho que essa primeira temporada dessa série, ela trouxe questões também muito importantes relacionadas ao que o adolescente vivencia, né? As questões emocional, a questão do bullying, a questão do abuso, do estupro, né? Da falta de consentimento. E quando eu assisti essa primeira temporada dessa série, eu fiquei muito tocada, porque eu acho que o adolescente, ele é considerado assim, é o rebelde sem causa, mas é muito mimimi. E a série, ela traz uma representação e mostra que naquele mundo onde os adolescentes vivenciam, não é o mimimi, não é o bullying, que tem questões muito sérias a serem abordadas. Então, eu fiquei muito tocada por essa série, eu acho ela muito bacana, eu acho que ela traz coisas assim maravilhosas. Eu vi Mas eu só assisti a primeira. eu vi essa primeira temporada também e
Eu acho que a gente, quando começa a amadurecer, envelhecer e perceber o que a gente fez, o que a gente recebeu também nessa nossa fase de escola, é que quem tá vendo é de um jeito, mas quem tá sentindo, ela é totalmente distorcida, né? Então, quando você ouve uma coisa, você, adolescente, sei lá, com todas as suas zero preocupações da vida adulta, né? E zero responsabilidade, só ir pra escola as pessoas adultas tendem a olhar isso como você só precisa fazer isso, sacou? Você só tem que ir pra escola e não sei o quê, mas nem acompanha de perto. Então, ver eu acho que ele retrata bastante, assim, essa parte de. Claro, eles focam, né, em algumas outras partes, mas dá para perceber bastante que a questão de como a pessoa que está sentindo aquilo enxerga e ouve aquelas acusações e tudo aquilo lá é muito delicado. Então, hoje eu vejo, saca, o que eu fiz, o que eu recebi na época de adolescente na escola, e isso leva a traumas e leva a problemas que você vira um adulto fudido, né? Então, é É tipo muito, isso, muito hoje eu vi um meme importante. sobre isso, que eu ri muito, que é tipo assim, porque essa geração é muito cheia de mimimi, na minha época, eu sofria isso, né, não era nada disso. Aí a resposta é, bom, tá, considerando o seu egocentrismo, a sua agressividade e tudo mais, então acho que você tem traumas que você nem Instabilidade, a consegue sua instabilidade reconhecer. emocional. Exatamente, então assim, eu acho que é Exatamente. exatamente isso que você colocou, assim, por isso que eu achei ela uma série extremamente relevante, assim, para você entender que independente da sua idade, você é um ser humano, né? E aí como as suas relações, elas vão te influenciar, independente da fase da vida que você tá passando. Então eu acho É, ela uma série também e eu incrível. lembro que na época que a série foi lançada, a questão do suicídio, ela foi muito mais relevante do que a questão do estupro, que, né, que acontece, então, do assédio e tudo mais, assim, foi muito pontuado, o suicídio, o suicídio, o suicídio, mas, tipo, a galera esqueceu tudo o que aconteceu antes para resultar naquele ponto, né? Então, realmente, Exatamente. a gente é muito rápido hoje em dia na informação, até para esquecer das coisas, né? É Gente, então isso. já fica a dica para quem está escutando que vai assistir, pelo amor de Deus, preste atenção em todo o contexto de todos os episódios para você não enxergar só o final, viu? Porque tem muita coisa envolvida. O outro é um filme da Netflix chamado Mox, Quando as Garotas Vão à Luta. Ele também é um filme nessa pegada mais adolescente, mas é muito interessante porque trata dessa coisa da mobilização que a gente mencionou um pouco e da importância da sororidade. Então, assim, ele é um filme bem mais leve, né? Porque a outra indicação do 13 Razões Por Quê é um pouco mais pesado, né? Mais tenso, assim. E aí esse da Mox é uma coisa assim, uma pegada mais alegre, mas que trata sobre a importância disso, assim, da união, da sororidade. Ele também aborda a questão da falta de consentimento, traz uma questão de estupro, que acho que está bastante evidência isso, né? Espero que traga resultados Sim. para o futuro. A discussão, a Uhum. importância disso. E o último, gente, ele é um filme que eu sou completamente apaixonada da Disney, chamado Luca. Não sei se vocês já assistiram, Já vi. mas Já. eu acho ele Aham. magnífico, assim, a forma como ele Sim. trabalha a questão da aceitação, né? E todas as outras coisas que ele traz a mais, assim, é mágico. Quando eu assisti o filme, eu fiquei, assim, completamente apaixonada, porque de forma implícita, ao longo de todas as falas do filme, ele estava trazendo uma mensagem. Não era uma mensagem subliminar, né, como o povo considerava antigamente, era uma Sim. mensagem bem, assim, escrachada sobre o que ele queria dizer. Exatamente. Então, assim, a questão do respeito à diferença, da amizade, tudo, assim. É um filme muito lindo e eu achei ele maravilhoso. E aí eu falei, vou levar ele de indicação. E eu acho que eram essas. Do medo pelo desconhecido, né, também, assim, tipo, não o medo, né, a ignorância quanto ao desconhecido, né, quanto ao Porque gera um diferente, assim. receio, né? De você ver que Exatamente. a pessoa é diferente de você. Eles retratam na aparência, né? Mas assim, você pode e deve levar para Entre todos aspas, eles os. retratam a Vanessa ali, né? É o que fica mais exposto, né? Tipo, de se assustar ali, né? Quando ele transforma e tal. Mas assim, Ai, gente, é muito lindo. Mas tá que totalmente nem você falou, é explícito, muito né, tipo, explícito, não é? como você pode É. adaptar, né, a qualquer tipo de relação humana, assim, né. É um filme muito sensacional, assim. Eu achei magnífico quando eu assisti a forma como foi trabalhada. Até teve uma última fala da avó dele, quando ele já se revelou. Até no momento em que ele vai se revelar, que ele fala do se assume, né? E aí ele vai trazendo todo esse processo, assim, que eu acho que quem convive com pessoas que passaram por isso, né, que sofreram todo o impacto infelizmente, dessa sociedade que a gente vive, assistir aquele filme é muito tocante.
E a fala da avó no final sobre ele ser aceito e tudo mais, o que ela responde para a mãe é muito bonito. Então, assim, eu acho que ele é um filme, assim, maravilhoso. Eu faço minha assistir ele sempre que pode. E até isso é pontual, né? Porque vem de uma pessoa que lá é mais velha, então, né? Geralmente é uma pessoa que tem a cabeça mais presa, mais travada, e é totalmente o É. contrário, né? Exatamente. Uhum. Até Ele é até maravilhoso. isso é bem embolado. Bem colocado, né? Nossa, foi pensado É tudo. engraçado que você foi. Engraçado que você foi falando das indicações e a cada uma eu ia pensando em uma coisa complementar, assim, pra falar. Tipo, outras obras que levam isso, né? Acabou que eu esqueci um pouco, mas assim, se você assistiu 13 Reasons Why, ou você não viu, você gosta do tema, mas não se encaixou muito bem, tem Euforia da HBO, que é tipo assim, pra mim é um primor artístico, principalmente de narrativa, assim, e que retrata também uma fase de adolescência, e lá fala um pouco mais sobre vício, sobre problemas psicológicos, sobre traumas de infância, enfim. E também é bem legal. E do Luca tem um mini documentário também na Disney Plus, que principalmente para quem gosta de arte, assim, desenvolvimento de narrativa, é interessante dar uma olhadinha também, que mostra eles fazem uma viagem para aquela cidadezinha, assim, então é bem legal. Pra quem gostou do filme, né? Vou procurar. Mostra, tipo, os locais reais, assim, que eles viram antes para poder se embasar, né? Pra desenhar e tal. Então é bem interessante. Das outras duas eu esqueci. É isso. Mas fica aí, 6 indicações dessa vez, né? Cada vez mais, né? Bom, então, Ellen, muito obrigado mesmo, assim, por você ter tirado um tempinho na tua agenda que deve ser muito corrida. Imagino, pelas coisas que você falou aqui, que você tá, né? Que você tá à frente. E quero agradecer também a todo mundo que parou um tempinho para ouvir a gente. Eu sou Augusto Azevedo, minhas redes sociais Augusto com Silva, se você quiser seguir. E siga também o Trampa Onde no Instagram, tem o canal do Telegram também, que a gente posta umas coisas lá. E é isso, muito obrigado, real, assim. Eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite de vocês. Acho que é muito bom a gente poder falar um pouquinho, né, da nossa profissão e tal, em um ambiente mais tranquilo, pessoas que a gente já conhece. Então, fiquei muito honrada com o convite. Espero ter, de certa forma, representado a galera da enfermagem, que é muita gente, da melhor forma que eu poderia nesse momento. E também agradeço muito, assim. Enfim, acho que foi uma experiência muito boa, assim, gostei bastante. Eu espero que quem esteja escutando gostou também. Hoje eu pensei assim, ia até conversar com o Augusto depois, que a gente ficava brincando antes de fazer os 10 anos de ensino médio, que a gente ia reunir a galera, né? Claro que, não vou mencionar não, mas tem muita gente que eu não faço questão de ver não, mas a gente ficava nessa brincadeira. E aí com o podcast a gente tá tendo a oportunidade de conversar com o pessoal. É verdade. Que a gente não conversa há muito tempo. E, tipo assim, eu não fazia ideia de como que tava a tua vida, de como que você era, sabe? Como que é a Ellen adulta. E tipo, cara, eu tô muito orgulhoso, assim, de, tipo, ver tanto o seu posicionamento, sabe? Quanto o teu sucesso pessoal e profissional. E tipo, cara, me deu uma felicidade, assim, de ver você bem, sacou? É como se não tivesse passado 10 anos, 11 anos, e a gente tá, tipo, tendo a conversa e reconhecendo a mesma pessoa que a gente conheceu há muito tempo, sacou? Então isso é muito confortante. Verdade, também tive essa sensação. É muito confortante. Então, cara, muito obrigado por ter topado, né? E é isso. O espaço vai estar sempre aberto enquanto ele existir. Então é isso, gente. Obrigado a todo mundo que ouviu e até a próxima.